Fala, gurizada, beleza? Bom dia a todos aí. Hoje nós vamos trabalhar somente com exercícios. Vamos estudar e relembrar os assuntos de vetores. São 2 módulos consecutivos. A videoaula anterior eu deixei os conceitos de soma vetorial pelo método do polígono, do paralelogramo. Falamos um pouquinho também sobre como trabalhar conversores, projeção vetorial no plano cartesiano. Vimos também um pouquinho de multiplicação vetorial. Pegue a videoaula anterior, assista, reassista, reforce os conteúdos, porque vetores é muito importante na física, ok? Então pegue sua apostila de sala que nesse momento trabalharemos os exercícios. Vamos lá? Vamos começar os nossos exercícios. Apostila 1, módulo 17, página 55. Unifor, Ceará. Modelo Enem. Grandezas físicas são aquelas que podem ser medidas, ou seja, que descrevem quantitativamente a propriedade observada no estudo do fenômeno físico. Em estudos físicos, elas se apresentam nas formas vetoriais ou escalares. Analise as proposições abaixo e assinale a alternativa que apresenta apenas as grandezas vetoriais. Vamos lá? Letra A, força, tempo, trabalho e massa. Essa não é, pois força é a única grandeza escalar. Letra B, energia, área, campo elétrico e volume. Letra B também está errada, pois a única grandeza escalar que temos, campo elétrico. C, volume, pressão, energia e temperatura. Nessa, todas estão erradas, nenhuma é grandeza vetorial. D, velocidade, aceleração, força e campo elétrico. Esta apresenta todas as grandezas como grandezas vetoriais. Letra D, aceleração, área, velocidade e pressão. Nessa temos apenas área e velocidade como vetores. Portanto, a nossa alternativa correta, letra D. Beleza? Bem, questão teórica. Então, seguindo nessa pegada, vamos para a próxima. A questão 2. VUNESP, CFCA, 2017, modelo Enem. A imagem mostra 2 caminhões trafegando em estradas retilíneas e paralelas. Então, está aí a figura. Se, no instante da captura desta imagem, o velocímetro de cada um indicar o mesmo valor de velocidade, é correto afirmar que os vetores velocidades dos 2 caminhões são, letra A, iguais em módulo, direção e sentido? Letra A está errada. Eles estão na mesma direção, pela imagem horizontal, indicou a mesma velocidade e o mesmo módulo, mas ali estão em sentidos diferentes. Vamos para a letra B. Iguais em módulo e sentido, mas com direções diferentes. Não, nenhum deles está subindo, né? Ou descendo, enfim, na vertical. Letra C. São iguais em módulo e em direção, mas com sentidos opostos. Está aí. Essa é a nossa alternativa. Vamos continuar. Letra D. Iguais em direção e sentido, mas diferentes em módulos. Essa daí já contradiz o enunciado. E letra E, diferentes em módulo, direção e sentido. Bem, então está claro que a alternativa correta, letra C. Vamos para a próxima questão. 3, VUNESP, Unimes, modelo Enem. A figura mostra a vista aérea de um navio de carga e 2 rebocadores, que o manobram conjuntamente, atados por cabos de mesmo ponto na proa do navio. Está aí a figura ilustrando, né, o enunciado. Os rebocadores A e B exercem forças de intensidades iguais a 8/10 a quarta newtons e 6/10 a quarta newtons, respectivamente. A ação conjunta dos rebocadores corresponde a uma força resultante de intensidade em newtons de... Vamos para o quadro. A questão 4 da VUNESP traz aqui para nós, então, né, um navio sendo puxado por 2 rebocadores. Um fazendo uma força de 8/10 a quarta, o rebocador A, e o B, 6/10 a quarta. E ele quer saber a resultante disso aqui.
Bem, vamos transformar isso aqui em vetores. Então, nós temos este ponto para representar o barco. Para cá, nós temos a força do rebocador A. Para cá é para a direita. E vertical para baixo, o rebocador B, força B. Tranquilos? Bem, olhando para os vetores, para onde a resultante aponta? Aplicando a soma vetorial, este vetor aqui pode ser jogado para cá. E aí a soma vetorial se torna a diagonal. Agora, o vetor A também pode vir para cá. Método do paralelogramo, né? Ó. Projeto os vetores e a diagonal da projeção é a resultante. Aí está aí, soma vetorial, vamos encontrar esta força resultante. Que para você já está claro, o ângulo de 90 graus. Aqui a gente faz com Pitágoras. Ó. Força resultante ao quadrado, força A ao quadrado, força B ao quadrado. A nossa força resultante aqui, então, vai ser 8, 10 na quarta ao quadrado, com 6, 10 à quarta ao quadrado. Tranquilos? Bem, esta força resultante aqui, então, vai ser 8 ao quadrado, que é 64. 10 à quarta ao quadrado. Potência de potência. Conservo a base 10, multiplico os expoentes. 8. Aqui, a mesma coisa, nós vamos ter 36, 10 à oitava. Com isso, a nossa força resultante ao quadrado, ela é... Deixa eu tirar aqui o quadrado e já extrair a raiz. Então, a nossa força resultante é a raiz de 64 mais 36... 100. 10 à oitava aqui se mantém. A raiz quadrada de 100 é 10. 10 à oitava conserva a base. Agora eu faço o contrário, eu divido o expoente. Isso aqui é a raiz quadrada. Então, 8 por 2, 4. Poderia ter deixado assim a resposta, mas a nossa apostila traz uma força resultante de 1 vezes 10 à quinta newtons. O que nos dá a alternativa B. Tranquilos essa questão? Vamos para a próxima. Questão 4, VUNESP FSTM 2018, modelo Enem. Um navio de carga é rebocado por 2 barcos rebocadores com forças de intensidades iguais a 1000 kN cada, de modo que o ângulo entre os vetores força aplicados é de 60 graus. Usando seno de 30 graus, meios e cosseno de 30 graus, 0,85, a resultante das forças que os rebocadores exercem no navio tem intensidade igual a... Tá aí as alternativas e um dado de raiz de 3 igual a 1,7. Bem, vamos para o quadro. Questão número 4 aqui da VUNESP. Nós temos então no enunciado 2 barcos rebocando, ambos fazendo força de 1000 kN por escada. O ângulo entre essas forças, 60 graus. Ele está querendo saber então desta resultante. Bem, montando isso na forma vetorial, seria algo neste sentido. Aqui uma força F, aqui uma força também F. Vetor, vetor. Beleza? Entre elas, o nosso ângulo. Então, entre as duas forças, o nosso ângulo de 60 graus. Bem, para achar a resultante, método do paralelogramo. Vou trazer este vetor para cá, este daqui para este lado, ou este para este lado.
Não é isso que a gente aprendeu? Soma vetorial, primeiro vetor na extremidade do próximo, ou este vetor aqui na extremidade desse aqui em cima. Mas a resultante se encontra no meio. Então aqui nós usaremos a lei dos cossenos. Bem, o que diz a lei dos cossenos? Vou colocar assim, ó, a força resultante ao quadrado vai ser a força F ao quadrado com a força F ao quadrado mais 2 vezes o produto das forças cosseno do ângulo entre elas. A nossa vantagem, todas as forças são iguais. Ao invés de eu substituir números e ficar aquele número grande, 1000 ao quadrado, vamos trabalhar com a letra. É todo mundo o mesmo valor, vou deixar tudo F. Fica até mais fácil, ó. Força resultante ao quadrado vai dar F quadrado com F quadrado, 2Fs quadrado, mais 2 vezes F ao quadrado, 2F quadrado. Agora, cosseno de 60, meio. Tranquilos? Bem, simplificando 2 e o meio, nos sobra apenas o F quadrado. E aí nós temos que a força resultante ao quadrado é 3Fs quadrados. 2Fs com esse F quadrado que sobrou. Tranquilos? Só que aqui está ao quadrado. Tiramos então a raiz quadrada de 3F quadrado. Beleza aqui? Vamos trazer para cá para concluir o exercício. Raiz de 3 fica raiz de F quadrado. Então, a minha força resultante, ela é F raiz de 3. Beleza? Todo mundo lembra da regrinha matemática, ó? Raiz do produto é a mesma coisa que a raiz de cada um deles. Tranquilos? Bem, e quanto é que vale a força F, ó? 1000 kN. Então, a força resultante é 1000. Só que aqui eu tenho a raiz de 3, que ele diz que vale 1,7. Portanto, a nossa força resultante é 1.700 kN. Tá aí, o que dá a alternativa D. Beleza, gurizada? É assim que nós vamos trabalhando as ferramentas vetoriais. Quando entrarmos nas leis de Newton, vocês vão ver que a ideia de aplicar vetor força é fundamental. Bem, vamos para o próximo exercício? Continuando na apostila, mas agora módulo 18, página 60, questão 3, Federal do Piauí, modelo Enem. As formigas costumam trabalhar em grupo. Considere que a figura abaixo represente um grupo de formigas carregando uma folha e que as forças mostradas, exercidas pelas formigas sobre a folha, sejam coplanares. O que é isso? Estão no mesmo plano. E de mesmo módulo F, a folha parte do repouso. Acho que a figura ficou por cima aqui. Mas ele quer saber, então, qual é a força resultante, né? Vamos ali para a pergunta. Ó. É correto afirmar que a folha, na letra A, encontra-se em repouso. B, desloca-se para a esquerda sob a ação de uma força resultante de módulo 2F. Desloca-se pela esquerda sob a ação de uma força resultante de módulo F. Desloca-se para cima, sob a ação de uma força resultante de módulo F, desloca-se para cima, sob a ação de uma força resultante de módulo 1,5F. Bem, para ficar claro, vamos para o quadro para entender certinho esses vetores. Galera, questão número 3 aqui, Federal do Piauí, ela deu então esta figura. Note bem que às vezes, batendo o olho, você consegue fazer direto.
Mas vamos fazer bem detalhado aqui para que não fuja nada da gente, ó. Ele deu, então, uma força vertical para cima F, uma força horizontal para a direita F. E duas forças que estão inclinadas. Esta força aqui acima, inclinada a 60 graus. Esta aqui abaixo, ela é inclinada em relação à horizontal direita de 120 graus. Bem, o que eu vou fazer? Eu vou trazer o ângulo para esta posição. Isso facilita demais. E que ângulo que é esse? Bem, se a horizontal total faz o ângulo de 180, eu tiro 120 e sobra 60. E enxergando que aqui é 60, ficou claro que esses vetores serão iguais, já que todos valem F e eles estão na mesma inclinação. Então, o que a gente passa a trabalhar? Com as componentes vetoriais. Eu vou projetar este F em X e Y. A mesma coisa esse aqui, ó. X e Y. Tá claro para todo mundo, ó? Então, eu passo a ter este vetor aqui, projetado. E eu passo a ter este vetor aqui, projetado. Tenho ele, puxar aqui embaixo. Tenho ele na horizontal e o outro também na horizontal. Tranquilos? Bem, então aqui eu vou chamá-la de força A, esta resultante. Beleza? São dois vetores juntos. Então o que eu tenho? Ó, a força A é o Fx aqui de cima com o Fx aqui de baixo. Beleza? Bem, eu não estou projetando ele para o eixo X, aquela regrinha do ensino fundamental, amassa o ângulo, deita com sono, enfim, ó, ele está sendo um cateto adjacente, então é F cosseno 60 com mais F cosseno 60. Bem, de maneira geral, isso aqui então é 2 F's cosseno de 60. Beleza? Só que quanto vale o cosseno de 60? Isso, meio. Portanto, a nossa força A vale F. Beleza? Tá claro isso para todos? Bem, vou pegar aqui outra caneta. Se esses dois vetores apontam para a esquerda de intensidade F, eles então se anulam com este vetor da direita, que também é F. Tá claro para todo mundo? Bem, agora vamos ver este vetor que veio projetado para cima. Se o vetor F, quando eu projetei em X, gerou cosseno, jogando ele para cima, ele será seno. Aí vai ficar rápido, porque eu tenho F seno 60 para cima, F seno de 60 para baixo, esta projeção se anula. O que sobra para nós? Apenas F vertical para cima, cuja alternativa é a letra D. Fechamos aí? Questão de número 3. Vamos para a próxima e última, e aí eu coloco os gabaritos da apostila para que vocês corrijam e a gente faz alguns dos intocáveis. Vamos lá. Questão 4, ETEC, modelo Enem. O Exército Brasileiro possui unidades em todos os estados da Federação, podendo realizar por via aérea o transporte de soldados ou equipados de um local para outro do país. Bem, olha aí na figura 1, nós temos então o nosso Brasilzão e temos uma marcação aqui no ponto tríplice, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. Bem, depois a gente representa essa figura para ficar clara aí para vocês. Há uma segunda figura em que colocam alguns vetores de deslocamentos, o que estaria sobre aquele mapa, mas ele bota separadamente. Vamos ver aqui então o que ele pede. Ó. Nas figuras 1 e 2 foram traçadas malhas quadriculadas idênticas. Sobre a malha quadriculada da figura 1 está desenhado o mapa do Brasil.
Na malha quadriculada da figura 2, estão representados os possíveis vetores de deslocamentos a serem realizados. Suponha que uma aeronave decole do ponto destacado na figura 1 por este símbolo, situado na divisa entre Mato Grosso do Sul e o Paraná, e siga sucessivamente os deslocamentos indicados pelos vetores A, B, C e D nesta ordem. Completando o plano de voo, a aeronave estará sobre o estado. Parece complexa, né? Bem, vamos para o quadro e vamos trabalhar com versores, que vai ficar fácil. Vamos lá? A questão 4 da ETEC, então, traz para nós esses vetores. Tem um mapa, mas eu faço ele daqui a pouquinho, e tem esses vetores. Então, o que ele está querendo ali de verdade? Que por meio desses vetores, a gente localize do ponto que ele está saindo aonde ele está chegando. Bem, a gente vai usar um pouquinho de versor aqui. Lembrando que I indica a direção horizontal, X, e o nosso J, a direção vertical, que é o Y. O meu vetor A, vocês notem bem que ele tem um quadradinho, 2, 3, 4. Então ele apresenta 4 quadradinhos. Para cima, positivo. Então ele é 4J. Tranquilos? A ideia é essa, é contar os quadradinhos dos vetores. Na direção horizontal por Y, na vertical por J. Vetor B, ele tem 2 quadradinhos na horizontal, só que está para o lado oposto, não é isso? Comumente na matemática, para a direita positivo. Então ele está apontando para a esquerda. Com isso, o nosso vetor B, ele é menos 2i. Beleza? O vetor B. Vamos agora para o vetor C. O que o vetor C está apresentando para nós? Uma diagonal. Então a gente tem que ver quantos quadradinhos esse vetor apresenta em I e em J. O que vocês verificam aqui, ó? Ele aponta para baixo, então ele está descendo. Então ele tem uma coordenada em J e ele está indo para a direita. Então ele apresenta uma coordenada I. Vamos aqui colocar quem é o vetor C. Em I, 1, 2, 3 quadradinhos. Então ele vale 3 Is. Em J, 1, 2, 3 quadradinhos. Só que para baixo, então, menos 3 J's. Beleza? Então decompõe ele em X e em Y, conta os quadradinhos I, J. Vetor D, a mesma coisa que o vetor C. Ele apresenta aqui para a direita um quadradinho, para cima mais um quadradinho. Então, o nosso vetor D, ele tem, vou pôr aqui o número, não precisa, mas só para a gente trabalhar a matemática. Um I, porque está para a direita, mais um J, por estar subindo. Fechou? A localização do ponto, né, lá na próxima figura, vai depender da maneira com que o vetor está se deslocando. Então, nós vamos fazer uma soma vetorial. A nossa soma vetorial consiste, então, em juntar todos os vetores. É aquela história, origem na extremidade, que vocês viram na videoaula. Então, eu pegaria o vetor C, poderia trazer aqui para cima o vetor B na extremidade do C, o D, e vou juntando todos. Para não ficar andando com vetores, é mais fácil trabalhar com versor, porque agora basta somar. E a soma de versor é muito simples. Some todos os Is, some todos os J's. Temos um vetor final. Compreendido? Ó, vamos lá. Então, o que é que vai dar o nosso vetor resultante aqui, ó? Vamos somar só as componentes Is. A não tem. B é menos 2. Com C, que é 3. Menos 2 com mais 3. Um positivo com mais um positivo. 2 Is. Tranquilos? Agora vamos somar J, ó.
4J, B não tem, com menos 3J, 4 com menos 3, 1J, com mais 1J, 2J's. Então, este é o vetor resultante. Ele anda 2 quadradinhos na horizontal para a direita e mais 2 quadradinhos para cima, vertical. Beleza? Vamos então aqui fazer o mapa e achar a localização. Bem, gurizada, conforme o exercício mostrou então, a gente tem uma localização bem aqui no nosso estado. Verdade, bem a divisa, né? Do nosso estado ali, São Paulo, Paraná. E aí o exercício, ele gerou para nós um vetor que é 2i com 2j's, não é isso? Então o que eu vou fazer? Vou andar 2 quadradinhos na direção horizontal, no i. Então eu ando 1, 2, tenho este vetor, este 2i. E agora positivo 2j para cima. Então ando mais 2 quadradinhos para cima. E qual estado eu chego? Isso aí, Bahia. Tranquilos essa questão? Vamos para a nossa coleção Objetivo Intocáveis. Pega ele ali, ó, capítulo 5. Botei uma acentuação no capítulo. Capítulo 5, página 93. Selecionei para começarmos a questão de número 11, PUC Minas Gerais. Sobre uma partícula P, agem 4 forças representadas na figura abaixo. O módulo da força resultante sobre a partícula é D. Observem bem, mas vamos fazer isso no quadro. Vamos lá? Dos nossos intocáveis, vamos para a questão 11 da PUC de Minas, que pede a resultante sobre essa partícula aqui central. Bem, o que a gente observa? Que ao mesmo tempo ela é levada para cima e para baixo, para a direita e para a esquerda. Vamos transformar isso aqui no conjunto único de vetor em cada direção. Bem, partícula aqui representada, vamos olhar para a vertical. Ela é puxada para cima com 6 newtons e para baixo com 3 newtons. Vetores em sentidos opostos, nós fazemos uma subtração. Portanto, o vetor resultante está para cima. Na subtração, o vetor resultante aponta sempre para o lado do maior. Portanto, aqui para cima ele mede 3 newtons. Bem, o que nós temos agora? 8 newtons para a esquerda, 12 newtons para a direita. Sentido oposto. Vetor resultante aponta para o lado do maior. Subtrai. E isso vai dar 4 newtons. Tranquilos? Para tirarmos a resultante, polígono vetor resultante está aqui no meio. Bem, esse está fácil. Deu um triângulo retângulo, 3, 4. A diagonal vale 5. Pitagórico, né? Mas vamos fazer aqui rapidinho, só para aqueles que às vezes não lembram dessas regras. Ó. Então, a força resultante ao quadrado é um vetor ao quadrado com o outro ao quadrado. Para quem ainda não consegue enxergar que isso aqui dá um triângulo retângulo, pega o 3 newtons e projeta para cá, fechando. Lembra da regrinha? O vetor ele pode ser deslocado no espaço, desde que eu não mude a sua intensidade nem a sua direção. Então eu posso andar com ele para onde eu quiser. Bem, aqui nós vamos ter então que a resultante ao quadrado, 4 quadrado com 3 quadrado, provando que isso dá 5 newtons. 16 mais 9, 25 na raiz 5. O que nos dá a alternativa A. Fechamos essa do intocável? Próximo. Vamos para a questão 15. PUC Minas. Não é, ela é da Objetivo. Eu copiei e colei errado. Mas eu selecionei ela, gurizada, pensando bem na proposta aí da figura, que vocês vão ver aí, tem esses vetores, pode assustar vocês, né, chamada árvore vetorial. Mas vamos lá, ó, facinho. Na figura estão representadas em escala as forças atuantes em uma partícula. A força resultante na partícula
O que é a força resultante? A soma vetorial de todas as forças. Ela tem intensidade igual a... Bem, vamos fazer com bastante calma, cuidado, trabalhar com a ideia dos versores, né, o IJ, como a gente já viu naquele exercício anterior. Bem, vamos para o quadro para as coisas ficarem mais fáceis. Bora lá. Bem, galera, questão 15 então aí, ó, objetivo, página 94, tá? Aparece essa figura. Ela é uma questão da própria apostila, mas eu achei que a figura, quando vocês fossem para o intocável, poderia dar uma assustada, né? Mas não tem mistério, aqui a gente vai trabalhar com os versores, beleza? O que vocês já conseguem identificar de cara? Aqui é uma soma vetorial. Lembrem, vamos trabalhar que nem o exercício final que eu fiz lá com vocês, que tinha o mapa do Brasil. Vamos trabalhar com os vetores Is e com os vetores J, beleza? Então, o que eu vejo? Ó, este horizontal para cá e para cá são iguais, tem a mesma quantidade de quadradinho. Vetor oposto, eles já se eliminaram. Tá claro isso para todo mundo? Então, esses dois não me preocupam. Agora, todos esses que estão inclinados. Sempre que eu decompor todos eles na horizontal, em I, um vetor anula o outro, porque eles vão estar em sentidos opostos. Consegue enxergar? Ó, este primeiro, ele desce para cá, vai dar um quadradinho para a esquerda. Este segundo, quando descer, dá um quadradinho para a direita. Então, as componentes Is, as horizontais de todos eles, se eliminam. A gente só vai ter vetor na direção J. Então, se vocês forem contando... Ah, tá aqui. Se vocês forem contando, este primeiro dá 6 J's para cima, o segundo 4 J's, o terceiro 2 J's, este primeiro 1 J. As direções verticais, beleza? Este daqui 4J. Tranquilos? Eu coloquei só uma linha para mostrar a ideia de simetria. O que eu tenho para um lado eu vou ter para o outro. Se vocês olharem, os vetores são iguaizinhos. Então eu somo todas as componentes. 6 com 4, 10, 14, 15, 16. Para o outro lado, então o meu vetor resultante é 32 J's. Tranquilos? Bem fácil. Isso aqui dá alternativa C. Fechamos mais um? Vamos para o próximo? Nossa última questão aí para fechar legal, né, esta revisãozinha aí de vetores que vocês estão tendo. Mackenzie, São Paulo, modelo Enem, questão 18. Na figura a seguir, A e B são vetores paralelos ao eixo Y e C e D paralelos ao eixo X. Tá aí então o nosso desenho. Sabendo-se que os 4 vetores têm o mesmo módulo, assinale a alternativa incorreta. Essa tem aquele aspectozinho meio teórico, né? Mas vamos lá que eu vou demonstrar no quadro para vocês. Bora? Bem, galera, a nossa última questão aqui, então, que eu vou fazer com vocês. E aí eu vou ficar depois, obviamente, disponível para vocês ali durante o horário das nossas aulas para atendê-los nas dúvidas do Meet, tá? Bem, então a questão 18, conforme foi lido, todos os vetores têm o mesmo módulo. Então, mesmo módulo. O que é o módulo de um vetor mesmo? Isto, seu valor numérico. Portanto, todos têm o mesmo valor, o mesmo tamanho de vetor. E ele pede para a gente assinalar a alternativa incorreta. Vou pegar aqui para ler com vocês, ó. Na primeira aqui, a letra A, o vetor A é igual ao vetor B, que é igual ao vetor C, que é igual ao vetor D. Esses vetores são todos iguais? Bem, quando eu falo em vetor, o que tem que vir na mente? Módulo, beleza, todos iguais. Direção, opa, não. A e B tem a mesma direção. C e D tem a mesma direção, mas em direção A, B e C, D são diferentes. E além de ter mesmo módulo, mesma direção, tem que ter mesmo sentido. E cada um tem um sentido. Portanto, a letra A já está errada. Essa é a minha alternativa correta. Mas vamos fazer a análise dos outros? Aí ele fala, o A, o vetor A, é igual a menos B? Sim, A para cima, B para baixo. Em módulos são iguais, mas sentidos opostos, um é negativo. Letra C, o vetor A mais o vetor B vai dar um vetor nulo? Sim,
Se eu somar A com B, os vetores se anulam. D. O módulo de A mais C dá raiz de 2 de A. Você fala, ai caramba, e agora? Bem, faz análise. A somado a... Qual? B? Não, C. A somado a C. O que é que vai dar isso? Uma diagonal. O que é o módulo de A mais... Oxi! Mais C? O que é isso aqui? É fazer um Pitágoras. Como eles são todos iguais, eu vou chamar de A porque é o que a apostila está fazendo. Então, minha resultante é A quadrado mais A quadrado. Resultante. Portanto, a nossa resultante é a raiz de 2A quadrado. Ou raiz de 2A. Beleza? O que deixa certo. Volto a lembrar, ó. Lembre-se que o módulo de um vetor também pode ser representado apenas por A. Lembre disso. Fechou? Não esquece, eu posso ter essas duas representações. Então eu poderia aqui, ó, ter feito isso. Raiz de 2, módulo A. Dá no mesmo, beleza? E a letra E. B mais C dá raiz de 2A? B com C vai dar igualzinho. Aí, como todo mundo é o mesmo módulo, ele chamou de A. Portanto, realmente a 18 está incorreta. Bem, como eu disse no início da resolução, aguardo suas dúvidas, estarei disponível para vocês durante esta manhã. Um forte abraço.